Flamengo, que encara o Atlético Paranaense nesse domingo, às 16 horas no Maracanã. Além de Davi Luiz, como você já sabe, sofreu uma lesão muscular de grau 2, vai ficar pelo menos aí 2 semanas afastado, longe dos gramados. O técnico Renato Gaúcho não deve contar com o Thiago Maia, que ontem não treinou com o grupo, e também Diego Ribas é dúvida, galera. Pois é, apurei, o Flamengo não divulgou essa informação, é uma apuração minha, que o Diego Ribas não treinou no campo, ficou fazendo trabalhos internos porque relatou dores musculares. E eu vou explicar como eu cheguei a essa informação. Só para contextualizar para vocês, é o seguinte: ontem pela manhã, Diego Ribas participou de um evento em Itaperuna, um município, se eu não me engano, noroeste do Rio de Janeiro. Ele participou de um evento lá, algumas pessoas me mandaram vídeo, ele deu palestra, isso no fim da manhã, começo da tarde. Eu recebi o vídeo por volta das 3 horas da tarde. Eu pensei comigo, opa, das duas uma. Ou ele conseguiu chegar a tempo, ou ele foi liberado da atividade. E fui apurar, descobri que ele se apresentou normalmente ao técnico Renato Gaúcho, dentro do horário previsto, às 14 horas e 30 minutos, ele estava no CT Ninho do Urubu. Por outro lado, eu também descobri que ele não participou da atividade, como eu já relatei para vocês. Não foi a campo, relatou dores musculares e é dúvida para pegar o Atlético Paranaense nesse domingo. Tudo vai depender da atividade desse sábado, que é a última atividade antes do duelo do Flamengo com o Furacão. Então, em breve, provavelmente mais tarde, eu vou trazer aqui o vídeo com o provável time para vocês e também alguns relacionados. Se Diego Ribas vai, Thiago Maia praticamente fora, Davi Luiz fora e o provável time também, que eu sei que vocês gostam, para montar a equipe de vocês lá no Cartola, no Fantasy Game. Agora, outro assunto aqui, galera, envolvendo o CBF. E a CBF apunhalou o Flamengo pelas costas. A grande verdade é essa. Traiu o Flamengo, não cumpriu a palavra e deixou o Flamengo de mãos abanando. Eu vou explicar para vocês. Vocês vão se recordar que no dia 24 de setembro, dia que o técnico Tite convocou novamente jogadores para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo que serão disputados agora, em outubro. Nessa lista tem Everton Ribeiro e Gabigol do Flamengo, beleza? Após a convocação de Tite, vocês vão se recordar também que Juninho Paulista, que é diretor da CBF, na entrevista coletiva garantiu que os clubes que tiveram jogadores convocados pelo técnico Tite, esses clubes teriam jogos adiados em outubro, ou seja, podendo estender o Campeonato Brasileiro, não terminando dia 5, podendo ir até o fim de dezembro. O Juninho Paulista prometeu, ele usou inclusive Manuel Flores, que é diretor de competições, dizendo que Manuel Flores mandou avisar, ou seja, deu a palavra. O tempo passou, o que aconteceu? A FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, se manifestou contra a CBF, contra a extensão do calendário. Só que, nesse período, a CBF já estava planejando a extensão do calendário. A Copa do Brasil, por exemplo, e eu trouxe aqui para vocês, terminaria jogo de ida 22 de dezembro, jogo da volta 29 de dezembro. Campeonato Brasileiro indo até 19 de dezembro. Então a CBF já estava até planejando essa extensão. Só que a FENAPAF se manifestou contra isso. E o que aconteceu? A CBF divulgou nota oficial na noite de ontem, sexta-feira, com os argumentos para não estender ainda mais a Série A do Campeonato Brasileiro e nem adiar jogos coincidentes com a data FIFA. Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, essa é uma obrigação gerada por um acordo com o Ministério Público do Trabalho em agosto de 2020, que estabelecia a primeira quinzena de dezembro como data limite para o encerramento da temporada. Galera, esse acordo foi feito em agosto de 2020, porque mais de um ano depois me vem o Juninho Paulista numa coletiva de imprensa publicamente e faz essa chacota toda, dizendo que o calendário vai ser estendido, que os jogos serão adiados. Ele não sabia desse acordo. O que aconteceu? Eu liguei para o Juninho Paulista, ele não me atendeu para ele se explicar, porque ele tem que dar uma explicação, a bem verdade é essa, porque mostraram claramente que ele não tem nenhuma moral ali dentro da CBF, ou seja, não tem poder, porque se a partir do momento que ele dá uma coletiva e diz que os jogos serão adiados e depois disso essa palavra dele não é cumprida, cara, assim, eu no lugar dele não sei qual decisão eu tomaria, mas eu acho que eu pensaria em sair, pedir demissão, porque
está totalmente esvaziado, sem força, totalmente. E essa informação da comunicado oficial da CBF foi depois da informação que eu trouxe lá no meu Twitter ontem à noite, que o Flamengo foi comunicado pela CBF. Só para vocês terem noção, a CBF entrou em contato com o Flamengo e disse: olha só, a gente não vai poder cumprir a palavra. O calendário terá que ser mantido. Então, a CBF comunicou ao Flamengo, ainda teve esse trabalho, comunicar ao Flamengo. Obviamente que a notícia caiu como uma bomba lá no Ninho do Urubu e também na Gávea. Aí vocês vão perguntar se publicamente a diretoria não vai falar nada? Não, não vai, vocês sabem por quê? E eu procurei saber por quê. Porque se eles falam publicamente, a diretoria de forma indireta diz que não confia no elenco que tem. Porque assim, o Flamengo busca adiamento das partidas para ter o elenco completo. Se não tem o elenco completo, os jogadores convocados, Gabigol, Everton Ribeiro, Isla, Arrascaeta, e o Flamengo busca isso e reclama o fato de não ter sido atendido o pedido, de uma forma indireta, na visão de alguns dirigentes do Flamengo, você acaba dizendo que não confia em seu elenco. E o discurso oficial não será esse. Mas internamente, eu sei que nos bastidores, a notícia caiu como uma bomba. Na verdade, eles esperavam, tanto é que a programação foi mantida, vocês puderam perceber que o Flamengo treinou normalmente, como se fosse ter jogo, porque já estava se preparando por uma derrota, digamos assim, e essa derrota veio, porque o Flamengo era o único clube que estava buscando isso, tinha conseguido, teve o discurso oficial da CBF público, com o Juninho Paulista prometendo, e na boa, de onde eu venho, a palavra vale muito, e o Juninho Paulista não cumpriu com a palavra, a entidade não cumpriu com a palavra. Tudo bem, tinha esse acordo, eles que buscassem saber desse acordo antes de prometer algo, não só ao Flamengo, mas aos espectadores, porque a partir do momento que numa entrevista coletiva o Juninho Paulista promete isso, ele tem que cumprir, e ele não cumpriu. E cadê ele? Era no mínimo para ele dar uma entrevista coletiva e se explicar, né? Ou soltar um comunicado oficial, ou atender os jornalistas, porque não, eu entrei em contato com ele e até agora nada. Então assim, novamente a CBF atrapalhando a vida do Flamengo, novamente a CBF fazendo parecer que o futebol brasileiro é uma várzea, como disse o Gabigol, e de fato está sendo uma várzea, porque assim, a CBF está se mostrando uma zona, cara, está uma zona a CBF, está uma bagunça, que patifaria, nossa, coisa ridícula, cara, ridícula, mas enfim, decisão tomada, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, vou falar para vocês como fica o calendário do Flamengo em outubro. São 9 jogos, galera, em outubro, do dia 3 ao dia 31, ou seja, bota aí, em 28 dias, o Flamengo vai jogar 9 vezes. Dia 3 contra o Atlético Paranaense, agora domingo. Dia 6 contra o Red Bull Bragantino, esse jogo o Flamengo não terá Gabigol, não terá Arrascaeta, não terá Everton Ribeiro, não terá Isla. No dia 9 contra o Fortaleza, a mesma coisa. No dia 13 contra o Juventude. No dia 17 contra o Cuiabá. No dia 20 contra o Atlético Paranaense novamente, mas pela Copa do Brasil, jogo de ida. No dia 24 contra o Fluminense, clássico. No dia 27 contra o Atlético novamente, o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogo da volta aqui no Rio, e no dia 31, último jogo do mês contra o Atlético Mineiro, ou seja, um calendário intenso, 9 jogos e 28 dias, e são jogos que podem decidir a vida do Flamengo, não só na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro também. Então assim, mais uma vez a CBF atrapalhando a vida do Flamengo, e tá aí.